Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma vez, que a graça e paz do Senhor esteja na sua vida. Hoje é quarta-feira, nós vamos começar o nosso devocional, as nossas dicas de hoje. Eu quero que você pare um tempinho para a gente conversar aqui, para que essa palavra de hoje traz uma edificação na sua vida e no seu relacionamento, tá? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Se você ainda não compartilhou esses vídeos que nós temos aqui, o de ontem, né, da semana passada, eu quero que você faça isso. Quanto mais você compartilhar, quando você curtir, quando você comentar, melhor será para o próprio YouTube, a plataforma, né, o algoritmo ali que está por trás ali, o software que está por trás ali dessa plataforma, nessa programação que ela funciona, vai entregar para mais pessoas. Hoje, quarta-feira, vamos falar sobre o exemplo de sabedoria. Eu te pergunto já aqui, para a gente começar, você tem sabedoria? Você tem pedido a Deus sabedoria para o seu casamento, para a sua família? Você tem tido dificuldades, por exemplo, para lidar com algumas situações dentro da sua casa, dentro da sua família? Então, preste bastante atenção porque nós vamos falar sobre este tema. Por que falar de sabedoria? Porque é uma direção divina para nós. O próprio livro de Provérbios, né, conhecido como a sabedoria milenar, é uma sabedoria que o próprio Deus, através de Salomão, né, escreveu ali todos aqueles textos em Provérbios que nos dão uma lição, né, para a vida inteira. Você vai encontrar em Provérbios assuntos que ainda hoje é muito falado. Apesar de ter sido escrito há bastante tempo, há milhares de anos, porém, ainda hoje, muitas pessoas se usam de Provérbios, da sabedoria que está ali, né, dos ensinamentos do Senhor que está ali, para reger as suas vidas. Tem muitas pessoas que de manhã cedo sempre lê um Provérbios. Lá em casa, a gente já teve vários dias ou várias vezes no ano a gente lendo Provérbios. Por quê? Tem 31 capítulos Provérbios. Eu até oriento você que não tem essa habilidade ainda no entendimento da palavra, que está começando na leitura da Bíblia, faça a leitura de um capítulo por dia. Tem 31 capítulos Provérbios. Então, geralmente o mês vai ter, a maioria dos meses é 31 dias. Então você vai colocar um capítulo de Provérbios por dia. Você vai ver o tanto que você vai aprender. Você vai aprender bastante, porque Provérbios nos ensina muito, muito mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Para a família, sabedoria que transforma. Você já precisa entender o seguinte, você precisa criar um momento. Essa é a primeira dica de hoje. Anotem. Primeira dica de hoje é, você precisa criar e compartilhar momentos ali para seus filhos, de decisão difícil que você teve que tomar, mas você usou a sabedoria que você adquiriu ao longo do tempo, da palavra de Deus, nas experiências que você foi adquirindo através da palavra, decisões que você tomou com base nesta sabedoria. Tá? Então você depois vai perguntar aos seus filhos, o que Jesus faria no seu lugar? Dependendo da situação que você colocar ali, por exemplo, você pode citar uma situação específica, dando exemplo de coisas que você teve que enfrentar e ao mesmo tempo decidir, tomando ali como base a sabedoria divina. Você pergunta para os seus filhos, e se fosse vocês, como que vocês fariam? E aí você fala, e se fosse Jesus, como que Jesus faria? Tá? Por quê? Porque quando você para pensar, muitas circunstâncias e situações da nossa vida, nós vamos encontrar exatamente esse o ponto. No nosso lugar, o que faria Jesus? Ou o que pensaria Jesus? Jesus faria o que eu estou fazendo? Jesus faria ou falaria? Jesus tomaria essa ação? Será se Jesus ia tomar essa atitude? Será se ele ia fazer exatamente o que eu estou fazendo hoje? São momentos como esse que a gente vai compreender o quanto é importante nós adquirir essa sabedoria. Então, o exemplo de sabedoria aqui é você passar para os seus filhos este exemplo. Então, os seus filhos devem olhar em você, que você é sábio, que você sabe falar boas palavras, que você escolhe boas palavras, que você lida com situações de forma diferente dos outros, que o mundo entrega um padrão, por exemplo, para que possamos seguir, mas você, pai, você, mãe, prefere fazer exatamente o contrário, para justamente estar alinhado com a palavra de Deus. Então você é o exemplo de sabedoria. Então ore com autenticidade. Você vai orar para que essa sabedoria esteja ainda dentro da sua família, do seu coração. Uma das orações que eu sempre faço é, Pai, nos ensine a largar esse orgulho, né? De achar que a gente sabe de tudo. Então a gente está sempre em um processo de aprendizagem. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre vivendo experiências. Então use tudo isso que você já aprendeu, que você já tem, para dar o exemplo para os seus filhos, para dar o exemplo
né, para a sua família, para dar o exemplo para aquelas pessoas que estão ali em sua volta. Vocês conseguem compreender sobre isso? Pai, você é um líder que ora, que dá o exemplo também na oração. Conte aos seus filhos sobre alguma coisa, por exemplo, uma vez que você tomou uma decisão precipitada, por exemplo, conte essa experiência. Eu tomei uma decisão uma vez, eu não pensei, eu não analisei, não usei a sabedoria. E como que Deus ensinou você através deste exemplo? Como que Deus ensinou você através desta decisão que você tomou e depois você teve que, então, voltar atrás ou reconhecer o erro, enfim. Então, é bom você também compartilhar esses momentos para saber que você é um ser humano, que você também é vulnerável, ok? Para não deixar transparecer que você sabe de todas as coisas, que você pode tudo, tá? Então, já é interessante você já começar a trabalhar isso também no coração dos seus filhos. Para a mamãe é o seguinte, você é aquela conselheira que ensina. Você, além de ensinar, você também inspira seus filhos. Você sabia disso? Por quê? Porque você vai começar a colocar no coração dos seus filhos esta sabedoria diária, nos conselhos, nos exemplos que você tem, nas experiências que você tem de vida. Isso também é muito importante. Uma palavra, uma frase que vai marcar a vida de vocês hoje. Marido, será que os meus filhos veem em mim um homem que confia mais nas coisas do mundo do que no Espírito Santo? Será se eles veem em mim um homem ou uma pessoa que mais se preocupa com as circunstâncias, com as situações, do que com a própria orientação divina? Então, é um exemplo que a gente precisa até mesmo ter um pouco de atenção sobre isso. Parar para pensar, analisar. Será que eu estou sendo exemplo para o meu filho também de fé? Nós falamos sobre isso na primeira aula desta série, no domingo. Se você ainda não assistiu, volte lá e assiste sobre o exemplo de fé. O maior legado que a gente pode passar para nossos filhos, além do exemplo de fé, de amor, é este exemplo também de sabedoria. Nossos filhos precisam entender que nós buscamos sempre essa sabedoria e a sabedoria divina para lidar com as situações do nosso dia a dia. Para você, esposa e mãe, uma verdade que vai ser inesquecível aqui para você. Sabedoria não é saber todas as respostas, é saber quem tem todas essas respostas. Quem tem essas respostas que você não tem? O próprio Senhor. É esta confiança, é esta sabedoria que vai fazer com que, nos momentos de mais dificuldades, vai fazer você buscar a resposta onde você vai realmente encontrar, que é na presença do Senhor. O desafio do dia para vocês hoje é, anotem, escrevam uma carta para Deus, escreva um pedido, faça esta ação entre vocês. Cada um de seus filhos, cada um de vocês, escrevam como se fosse uma carta para o Senhor, falando tudo. Por exemplo, pai, precisamos da tua sabedoria sobre uma certa situação. Precisamos de uma sabedoria para lidar com um filho, para lidar com um familiar, para lidar com um problema. Precisamos de sabedoria para isso. Pai, nos dá essa sabedoria. A própria palavra diz em Tiago que nós precisamos pedir sabedoria a Deus, que Ele dá livremente, liberadamente a quem Ele quer. Está faltando sabedoria? Então peça sabedoria a Deus. Para aprofundar então nesse texto, eu quero que vocês dois, parem então para conversar e pergunte um para o outro qual é a área da nossa vida que precisamos mais de Deus. Segundo, como podemos fazer com que os nossos erros que cometemos possa servir para nós alcançar mais a intimidade com Deus. Se eu procuro aprofundar nessa sabedoria, certamente que eu estarei subindo os degraus também da intimidade com Deus. Uma frase que me impactou, que ainda penso bastante nessa frase, é o seguinte: se você quer alcançar os altos níveis de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, desça aos degraus da humildade. Ou seja, quanto mais você descer, mais perto de Deus você vai estar. Mas, querido, usando também de sabedoria no dia a dia. Não adianta nada a gente buscar ao Senhor, orar ao Senhor, pedir isso, pedir bênçãos, pedir ao Senhor proteção, pedir ao Senhor que nos dá aquilo que nós desejamos, porém, se não tivermos sabedoria para lidar com todas essas situações. Eu quero que você, ao final de tudo isso, faça a seguinte oração: Espírito Santo, nos ensine a trocar nossa pressa por paz, nossas certezas por tua sabedoria. Que nossa família seja conhecida por buscar primeiro o teu reino em cada decisão que nós tomarmos. Que a mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios no dia de hoje. Que a mão do Senhor os prospere em tudo e em todo lugar que andares. Assim nós oramos, para que o Senhor possa te abençoar cada vez mais e dando sabedoria para ti, a sabedoria para vocês, para lidar com tudo que vier na sua mão, tudo que vier na mente, tudo que vier para fazer. Que Deus possa te dar sabedoria para você entrar e para você sair da onde você estiver e para onde você vai, nos negócios que você forem fazer. Que Deus abençoe sua vida. Nos veremos aqui amanhã e não se esqueça de compartilhar e também de se inscrever nesse canal. Deus abençoe sua vida. Nos veremos então amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço. Deus abençoe.